Opa povo, tudo bom? Eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez o Prota é um cavaleiro de ranking F, mas que tem um poderzinho que deixa as monstras meio animadas, vocês me entendem. Enfim, deixa o like aí, se inscreve, comenta aí embaixo se quiser a parte 2. Falou e valeu, bom vídeo! Esse é Ceres, um homem de integridade inabalável. Há não muito tempo ele ativou um sisteminha. As pessoas ou monstros que ele selecionar vão ter seu calor do corpo aumentado. No meio da batalha o povo sai correndo, e tá lá ele, parado, falando que não foi ele que quis o sistema. Mas essa batalha mudou a sua mente. Uma monstra solta o cara no chão e se pergunta se isso é tudo que os humanos têm. Ela dá aquela lambidinha e fala que todos estão longe do seu rei. Ela é a princesa Yogi, a esposa do rei demônio. Voltando pros humanos, a Bela, essa loirinha aí, uma guerreira de ranking D, bem bonitinha, tá toda quebrada. Ela fala pra ele ir e deixá-la pra trás, afinal ele é ranking F, não deve bancar o herói. Mas ele diz que vai ficar a lutar. A monstrona lá se espreguiça toda, dizendo que os humanos são meio paia. O Protinha tá sangrando pelo nariz e diz que não vai recuar. Mas a loirinha fala que ele deve fugir. Os Goblins apontam pro Prota, avisando a princesa que tem um humano ainda ali. Então eles partem pro ataque com ela liderando. Ela diz que vai usar a cabeça dele de enfeite, mas o Prota tá lá parado. Ele ativa o sistema, então o sistema seleciona. Então ela agarra a cabeça dele e se aproxima do seu rosto, abre a boca, então ela beija ele. Então o poder de combate dele aumenta nessa hora. A loirinha grita, tipo, o que ele tá fazendo? O Goblin também se pergunta a mesma coisa. A princesa Cora então pula pra trás. O Prota limpa a boca e a loirinha tá perdida. A monstrona se pergunta o que tá acontecendo com ela. Era pra ela matar ele, então como é que ela acabou beijando o cara? Pela segurança da cidade, eu vou sacrificar meu corpo! Ele diz isso se preparando pra batalha com a monstrona. Os Goblins se juntam pra enfrentar, mas a Yogi diz que esse beijo não pode chegar nos ouvidos do rei. E estranho que seu coração esteja batendo rapidinho demais. O poder do Prota já tá em 15%, então ela manda que os outros o ataquem. O Prota se prepara, o monstrão vai descer a lenha nele. E então com o ataque ele quebra a espada do Protinha. Ele vai pro ataque de novo, mas o Ceres se abaixa e desvia. O ataque dele o põe em 100 pontos. Ele dá um ataque, mas o Goblin desvia de novo. Então ele se vira e dá outro ataque, mandando o demônio longe. A loirinha olha impressionada, dizendo que alguém do ranking dele não deveria ter essa força. Mas o ataque apenas cortou a pele do bicho, sem grandes danos. De cima vem ela, a princesa, pronta para dar pernada nele. Tudo voa com impacto e ela sobe em cima dele. O outro Goblin vem para matar o Prota, mas a rainha já dá uma rabada, mandando ele longe. E então diz: Fiquem parados ou morrerão. Eu vou pessoalmente dar uma lição neste humano. O poder do Prota já tá em 91%. Mas os Goblins se animam, achando que ela vai matar o Prota. Eu vou te morder até a morte. Mas aí ela dá uma mordidinha no ouvido do rapaz. É tão potente que ele até ganha defesa. O cara todo corado diz que comparado à segurança dos outros, isso não é nada. Ele vai ter que carregar esse enorme peso. Eu estou estranha. Não é possível que um mero humano... Pare, Yogi! Você é a rainha demônio! Estou fora de controle. Ele ganha mais força. E então o Goblin corado e envergonhado se pergunta se ela ainda vai matar o Prota. Mas o outro diz que ela só tá esperando a hora certa pro bote. O cara tá ficando mais e mais forte enquanto isso. Ele segura a espada e se prepara para atacar pelas costas. Mas a rainha o segura com a cauda e usa a mão para segurar seu pescoço, tacando ele pra parede e deixando os Goblins animados. Eu estou estranha. Eu deveria recuar. Seu humano tolo! Como ousa nos desafiar? Agora eu vou acabar com você. Ela arranca a armadura dele e fala que ele verá a diferença de força entre seus corpos. Mas na verdade ela pensa que só queria ver esses músculos. Rapaz, os outros estão lá apoiando ela, dizendo que ela tá lutando bem. Mas o Prota percebe que ela só tá fora de si. Ela tenta se controlar, tá babando já, segurando o coração, mas aí o poder chega em 100%. E quando se vê, ela tá em cima dele lambendo ele de novo. Ela tá lá se questionando ainda, mas não para. A loirinha se pergunta se isso ainda é uma luta. E o Prota diz que vai aguentar, pelo bem da cidade. Então ele a puxa, dizendo que precisa aumentar os status. E então dá-lhe só os status subindo. Ela lá em cima dele, tudo subindo, então chega o rei. Enquanto ela tá só de língua pra fora e corada. A cena é tão pesada que ele até deixa a espada cair. Ele se pergunta o que ela tá fazendo. E nessa hora o Prota fica ainda mais forte.
Eu vou te matar. Meu rei! Não é isso que você está pensando. Por favor, deixe-me explicar. O rei o ataca, gritando para que o Prota saia de perto da sua mulher. O Prota voa longe e a guria pergunta se ele tá bem. Ele se sente e diz que tá conseguindo se manter. E então pensa em como o rei é forte. O rei já pergunta pra Monstrona se ela não tinha dito que ia trair ele de novo. Rapaz! Ele começa um discurso sobre tudo o que ela disse pra ele antes e tudo mais, enquanto tá até tremendo. Mas a rainha grita com ele, dizendo que o próprio rei é a razão pela qual ela tá fazendo isso tudo. O rei fica meio perdido, mas ela diz que foi por conta que ele demorou que ela fez isso. Ela diz que ele está errado e ainda tem a coragem de insultá-la. Então ela pergunta por que ele demorou tanto, enquanto se vira revoltada. O rei fica todo molengue e pede desculpa, dizendo que quis lidar com os humanos primeiro. Os goblins todos concordam que é melhor ficar solteiro se for para ter essas brigas. E o Prota diz que é melhor ele vazar quietinho. O casal fica lá discutindo, e os goblins distraídos só de olho, enquanto o Prota e a loirinha vazam dali. A rainha faz uma birrinha, dizendo que como ele chegou tarde, o humano a seduziu e ela quase o traiu de novo. E o rei, todo tonto, diz que ela tá certa, e que o humano deveria morrer por isso. Então se vira, dizendo que vai matá-lo agora. Ela agarra a perna dele, dizendo que o rei é o maior amor dela e que irão retornar juntos. Além de que, como ela poderia amar outro homem senão ele? O rei pergunta por que os goblins deixaram os humanos vazar, e um deles fala que a majestade pediu para que ficassem paradinhos. O rei os xinga e parte pro ataque. O Prota os alerta e assim que o rei chega, ele joga a loirinha pro lado, pra fora do ataque. O rei o ataca jogando pra longe e a rainha só de olho. O Prota diz que não vai aguentar e alguns dos seus ossos já estão quebrados, mas o rei vem voando mesmo assim e desce a machadada. Só que o sistema ativa de novo, então a princesa dá um tapão no rei, dizendo que não era pra ele machucar o Protinha. E então o humano aproveita a chance pra sair vazado. O rei fica muito sede perguntando por quê, e a monstrona já de língua pra fora babando no Prota. O Prota ganha mais um nível enquanto corre, e a rainha já diz que não aguenta mais segurar. O rei a puxa pelo braço e pergunta o que ela tá fazendo, mas ela tá doida, ela solta e sai correndo, dizendo que não vai mais se segurar. Ela pula nele com tudo e cai amassando o Prota. Enquanto ela tá em cima dele, o Prota tá lá, ganhando poder em todos os atributos. O rei diz que é culpa dele por deixar o humano vivo. Ele diz que irá o matar, então ela voltará ao normal. Mas ela só fala pra ele cair fora e os deixar sozinho. O rei cai em fúria e desespero. Então o Prota ganha mais 5 níveis. A loirinha se prepara para atacar a monstrona, mas o Prota alerta. Então a rainha pega a guria pela cauda e prende na parede, enquanto se alimenta do Protinha. Rapaz! Ela se pergunta como chegou a isso, mas diz que tanto faz, afinal isso é bom. O rei diz que ela é uma mentirosa e não irá aceitar isso. Ele parte furioso para atacar os dois, só que ele olha pro roxinho, pra nossa rainha inteira e se vira, dizendo que ainda ama. Ele cai de joelho muito mal, enquanto o Prota só ganha no nível. Ele pretende se autodestruir. A rainha já pergunta o que ele tá fazendo. Os goblins decidem sair correndo, enquanto ele aquece mais e mais. E então, quando ele estava prestes a explodir, o Prota ativa um poder e o ataca, o cortando no meio. O corpo do rei cai na frente da rainha e ela grita, enquanto a destruição é cancelada. Ele já olha para a espada e diz que se continuar upando, ele ganhará mais skills. A rainha diz que isso é lamentável e achou que o rei seria um cara mais legal. O corpo do rei pula do nada e a segura, deixando a guria em choque. O Prota solta a loirinha e enquanto pega ela no colo, o rei diz que a Yogi deve cumprir com a sua palavra e morrer com ele. A rainha grita dizendo para que ele a deixe, e o Prota corta o rei e a puxa, a salvando. Então o rei se explode enquanto eles fogem. Eles começam a cair e a rainha começa a deteriorar. Eles caem no chão para o fundo da dungeon, e no peito do Protinha tem a forma original da Yogi, um calanguinho roxo. Ela se esgueira para o bolso dele, e a outra se levanta se perguntando onde o Prota tá. Enquanto o sistema diz que como o rei foi derrotado, ele ganhou um mapa da dungeon. Ele se pergunta se deve usar ou não, enquanto o nariz tá só sangue graças à loirinha. Ela olha para baixo e nota o Prota, então sai de cima e fica lá toda com vergonha. O Prota decide abrir o mapa, que tem todos os caminhos, armadilhas e recursos. E ele comemora, dizendo que agora pode chegar na sala do chefe sem se perder. A loirinha já vem ver aqui que ele tá olhando, mas ele diz que não é nada, já que o sistema só é visível para ele. Os dois se levantam para vazar ali. Então o coração dele começa a doer pra caramba. Ah! Ah! Ah!
de errado? O que aconteceu? O sangue dele tá todo no chão. Eu não posso deixar ele rodando por aí. Ele tá quente. Parece que tá queimando. Eu tô bem. Parou. Eu tô bem agora. O que aconteceu, Ceres? Por que tava queimando? Eu tô envenenado. Meio ano atrás, a cidade dele foi atacada por bestas e monstros. E ele viu alguns deles lutando contra um guerreiro da guilda. Eles pareciam lutar por algum tipo de caixa. A besta atacou o soldado e ele saiu voando para as ruínas. A caixa foi cortada e algo vazou dela. Então começou a chover sangue. Ele estava nos escombros com um cheiro horrível, enquanto o restante caía em desespero. O cara derrubou a caixa e o corpo do monstro começou a derreter. O prota não estava exposto diretamente à chuva, mas mesmo assim suas costas queimavam. Afinal, ele sentiu o cheiro da chuva. Ele acordou no hospital no outro dia e o doutor disse que ele tinha só mais um ano de vida. Então o sistema apareceu na sua frente e a janelinha perguntava se ele gostaria de continuar com o sisteminha, o qual o player poderia usar para conseguir o sangue do demônio imortal. O Ceres aceitou, e é na dungeon que eles estão que está o sangue para ele se salvar. Ele os guia para a próxima sala enquanto ela o apoia.